Olá, gente. Há pedidos, né? Eu estava vendo nos comentários, nos meus vídeos, que muita gente solicitou que eu desse algumas explicações sobre frações. Então, eu separei alguns tópicos rápidos, básicos, sobre as 4 operações. Algo que muita gente se confunde, mas que eu posso estar ajudando a muita gente a resolver outras questões ligadas a outros assuntos. Então, inicialmente eu vou começar com adição e subtração de frações. Creio eu que vocês já devem ter visto vários exemplos, que nem esses 3 que eu coloquei aqui. Esse primeiro exemplo, observem que os denominadores, eles são iguais. Quando isso acontece, o que fazemos? Rápido, né? Bem objetivo, a gente vai passar um traço aqui. Como o 2 se repete no denominador, eu vou repetir o 2 aqui embaixo e vou juntar esses 3 números nessa ordem que segue. 3 mais 4 menos 1. Então, 3 mais 4, 7, menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Já o segundo exemplo, observem que os denominadores são diferentes. Eu tenho 3 e 4 no denominador. Então, muita gente ainda se confunde nessa situação porque quer fazer o quê? Se fosse nesse caso, eu queria fazer da seguinte maneira: diminuir os numeradores, 5 menos 1, e diminuir os denominadores. Não é assim. Como nós temos números diferentes nos denominadores, primeiro eu vou ensinar vocês pelo modo mais complexo, depois por um modo mais rápido. Veja, eu tenho 3 e 4, então eu tenho que partir de tirar o MMC dos denominadores. Então, se eu for tirar o MMC de 3 e 4, relembrando, a gente passa um tracinho aqui do lado. Observe que um desses 2 números eu posso dividir por 2. Então, o 3 eu não posso dividir por 2, eu repito. O 4 eu posso dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Sobrou 3 e 2. Ainda posso dividir algum desses por 2. O 3 não, né? Eu não posso dividir, mas não vai dar exato. Então, a minha resposta é não poder. Então, eu repito 3. E aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, na minha divisão de 2, eu já acabei. Sobrou o 3. O 3 eu só posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui já tinha acabado, eu repito. Os números que ficaram do lado de cá, a gente vai multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Eu achei que o MMC entre 3 e 4 é 12. Então, eu vou passar 2 tracinhos, repito o sinal do meio e vou colocar o meu MMC, que é 12. 12 aqui e 12 aqui. Existe a regra que manda fazer o seguinte: você vai pegar o mínimo, vai dividir pelo denominador, o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 5, 20. Do mesmo jeito eu vou fazer com esse. 12 dividido por 4 vai dar 3, certo? 3 multiplicado por 1 dá 3. Então, agora eu posso aplicar o método que foi ensinado no primeiro caso. Aqui, ó, a gente vai 20 menos 3 vai dar 17. E o 12 aqui, que foi o mesmo caso de cima, eu vou repetir. Se eu não posso nem dividir para dar exata e nem simplificar, porque vamos dizer que aqui fosse um 18. Se fosse 18, eu poderia simplificar por 2 e por 2. Mas como é 17, e 17 é um número primo, só se divide por 1 e por ele mesmo, então a minha continha, essa fração vai acabar aqui, certo? Então, existe esse método, mas tem um método rápido quando é soma ou subtração entre 2 frações. Só posso fazer isso quando forem 2 frações. Como é esse método bem rápido? Veja bem, eu posso fazer o seguinte: eu vou multiplicar os denominadores, certo? Vou passar um tracinho. Aqui eu vou dizer que é um macete.
um macete matemático que eu vou ensinar a vocês, certo? Como é meu macete? Aqui embaixo, você vai passar um tracinho, certo? Vai multiplicar os denominadores. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. E aqui, eu vou fazer o método, é o método chamado borboleta. Você vai multiplicar esses dois números e vai multiplicar esses dois. Então, 5 vezes 4 dá 20. O menos você vai repetir aqui no meio, né? Porque aqui é o sinal de menos. E vai multiplicar 3 vezes 1, 3. Só é terminar a continha. 20 menos 3, 17. E o 12 você repete. Então, ficaram iguais, ó. Observe que ficou o mesmo resultado. Certo? Posso aplicar esse método aqui? Posso também. Ó, eu posso fazer o quê? Boto 1 aqui embaixo, porque não tem denominador, eu passo um tracinho e boto 1. Aí faço o quê? 1 vezes 5. 5. Aí vou aplicar o método da borboleta. 2 vezes 5. 10. Menos 7 vezes 1. 7. Então, 10 menos 7. 3. E o 5... repete. Se você preferir tirar o mínimo, que nem eu expliquei, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, no final você vai achar o mesmo resultado. Ok? Eu espero ter ajudado em adição e subtração de frações. Agora nós vamos ver multiplicação e divisão de frações. Também, muito rápido, muito fácil de aplicar. Veja bem, eu não posso tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Certo? Nesse caso aqui, o que nós iremos fazer? Nós vamos multiplicar numeradores e denominadores entre si. Então, multiplicando 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Se eu posso simplificar aqui, eu posso simplificar no caso aqui por 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 20 dividido por 2, 10. Não posso mais continuar, eu paro aqui, certo? Na divisão, a divisão é o seguinte. Antes de aplicar esse método da multiplicação, eu tenho que aplicar uma regrinha na divisão que diz o seguinte. Quando for divisão, não é que nem multiplicação, que a gente multiplica numeradores e denominadores. Aqui eu não posso dividir. 4 por 2 eu poderia, mas 7 por 5 não vai dar exata. Então, a regra da divisão de frações me diz que eu tenho que fazer o quê? Repetir a primeira fração, 4 sétimos. Esse divisão vai mudar, ele vai se transformar num vezes. Porque a regra diz, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso de 2 sobre 5, vai ficar 5 sobre 2. Então, automaticamente, a gente agora aplica a regra da multiplicação, que diz o quê? Multiplica numeradores e multiplica denominadores. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 2, 14. Não posso dividir, mas posso simplificar. Então, simplificando aqui, 20 dividido por 2, 10. 14 dividido por 2, 7. Então, 10 sétimos. Certo? Gente, eu vou lançar um desafio para vocês. Vou apresentar esse misturado de frações aqui e vocês dão uma pausa no vídeo, tentem resolver sozinhos. Em seguida, nos comentários, deixem a resposta de vocês antes de olharem a resolução do problema, certo? 2 terços mais 1 meio multiplicado por 5 terços dividido por 1 quarto. Só quero abrir uma observação aí. Lembrem-se que quando a gente tem numa expressão somas, subtrações, multiplicação e divisão de frações, primeiro se resolve a multiplicação e a divisão, viu? Lembrem-se disso, ok? Estou aguardando os comentários de vocês, ok? Então veja o seguinte, como eu falei, primeiro a gente tem que resolver multiplicações e divisões. Então, vamos primeiro resolver essa multiplicação aqui e vamos esquecer as laterais, que é o 2 terços dividido por 1 quarto no fim. Então,
2/3, a gente vai repetir, ok? 2/3. Aqui a gente vai aplicar, como eu expliquei anteriormente, a regra para multiplicação. Então, 1 vezes 5, repito mais aqui antes, certo? 1 vezes 5, 5, embaixo, 2 vezes 3, 6. Vou juntar com dividido por 1/4. Não posso fazer essa soma antes, porque eu ainda tenho a divisão. Então, aqui, primeiro eu vou aplicar a regra da divisão, que diz o quê? Repete o 2/3, certo? A gente vai repetir o 2/3 aqui do lado. Por enquanto, a gente não vai precisar dele, não vai fazer nada com ele. E aqui, qual é a regra? Repete a primeira fração é 5/6, que nem eu expliquei anteriormente. E multiplica-se pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso de 1/4 é 4/1. Então, vai ficar o quê? Não faz nada ainda aqui, porque eu ainda transformou-se da divisão, virou uma multiplicação. Então, continuando aqui embaixo, eu vou continuar aqui, ó, para ninguém se perder, certo? Do meu raciocínio. Então, repete-se o 2/3 e aqui a gente faz o quê? Multiplica numeradores e multiplica denominadores. 5 vezes 4. Ó, coloco mais, não posso esquecer. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 1, 6. Agora, eu posso optar por qualquer uma das formas que eu expliquei, certo? Porque a gente tem, aqui é uma soma de duas frações. Relembrando que a gente não pode aplicar aquele macete que eu expliquei para 3 frações. Eu só posso usar isso para 2 frações. Então, eu posso usar o método da borboleta, que diz o quê? A gente multiplica aqui, ó, essas diagonais, certo? Então, 2 vezes 6, 12. Coloco mais aqui, ó. 3 vezes 20, 60. Sobre, eu tenho que ter um denominador, então o denominador é a gente multiplicar esses dois aqui, ó. O 3 com 6. Então, 3 vezes 6, 18. Somando 12 mais 60, 72, dividido por 18. Aqui eu posso dividir, vai dar uma divisão exata. 72 dividido por 18 vai dar certinho 4, ok? Se vocês quiserem irem simplificando, também pode ser. Se eu for simplificando isso aqui por 2, ó, para no final dividir, então 72 dividido por 2 dá 36, 18 dividido por 2 dá 9. Ainda posso simplificar isso aqui, ó, por 3 e por 3. 36 dividido por 3, 12. 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Se dificultar dividir isso aqui, você pode ir simplificando até achar o resultado final. Pronto, acessem meu canal, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, certo? Acessem meu canal, dê um like, toquem o sininho, compartilhem meus vídeos, que vocês, além de me ajudar, estarão ajudando outras pessoas que também têm dúvidas, ok? Desculpem por eu não estar respondendo com frequência os comentários que vocês fazem, mas eu vou prometer que agora eu vou responder com mais frequência, tá certo? Então, um cheiro, eu espero ter ajudado vocês. Não esqueçam, certo, de compartilhar, se inscrever no meu canal, tá bom? Até a próxima, cheiro, beijo!